O destaque do Galão da Massa, a manchete atleticana com Pedro Abílio. Mesmo com promoção de ingressos, a venda ainda não embalou. Para encarar o São Paulo, Barba Domingues fecha agora a preparação e tenta solucionar o quebra-cabeças da zaga. Amanhã na Arena MRV, para dar um tempo nessa turbulência, né? Os bastidores estão agitados. Ontem teve entrevista do Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo. Nada melhor do que uma vitória contra o líder, nada melhor do que uma boa atuação para virar essa maré. Quem tem as informações do Galo nesta terça-feira é o Pedro Abílio. O que o Barba Domingues está fazendo, o que o Barba está preparando para afastar essa zica, para dar um tempo nessa turbulência no Galo, hein, Abílio? Um abraço para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thiago. Bom dia para você que acompanha o Rádio Esporte. Está terminando agora a atividade que começou às 10 da manhã na cidade do Galo. Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira com treino regenerativo e a expectativa agora é para saber o que o técnico Barba Domingues vai fazer para montar o quebra-cabeças dessa zaga, e a gente trouxe em manchete esse detalhe. Bom, Thiago, antes de entrar nesse assunto, só atualizar, né? Às 5 horas e 20 minutos da tarde de ontem, o Galo divulgou a última parcial de ingressos vendidos, que passava de pouco mais de 4 mil ingressos vendidos para Atlético e São Paulo amanhã na Arena MRV. Lembrando, o Galo fez aquela ação de presentear os torcedores, pouco mais de 10 mil que estiveram na semana passada na vitória contra o Inter por 1-0, pior público da história da Arena MRV, com ingressos grátis para a partida de amanhã. E os demais torcedores, sócios GNV de todas as categorias, podendo comprar ingressos a R$25. Então, muita expectativa para a parcial de ingressos que vai ser divulgada. O Atlético tinha falado em fim da manhã, né? Então vamos acompanhar nos próximos momentos, próximos minutos aí, quando sai a próxima parcial de ingressos para o Galo contra o Tricolor Paulista, que lidera o Campeonato Brasileiro. Mais uma parada dura para o Galo depois dessa derrota em Salvador para o Vitória no último sábado. Derrota que deixou marcas, viu, Thiago? Se não teve a viagem do Vitor Hugo por conta de uma pequena lesão na panturrilha esquerda, teve o terceiro amarelo do Juan Tressoldi. E aí o quebra-cabeça da zaga começa justamente pelo esquema tático. Será que o Barba Domingues vai manter o esquema dos últimos jogos com 3 zagueiros, ou a linha volta a ter 4 jogadores, né, com os 2 laterais? Afinal de contas, Natanael e Preciado estão à disposição, mas não vivem a melhor das fases. Então ele teria como opções, caso o Vitor Hugo retorne em condições para essa partida de amanhã, outras peças disponíveis, com exceção ao Juan, que vai cumprir suspensão. Não havendo essa possibilidade, tem Ivan Roman e Júnior Alonso em condições de jogo, inclusive os dois convocados por suas seleções para a data FIFA da semana que vem. E agora vamos saber com relação ao Lianco, né, que está figurando o banco de reservas desde a decisão do Campeonato Mineiro, mas não joga desde outubro do ano passado e vem buscando o melhor ritmo de jogo. Então tem um quebra-cabeças que começa pela situação tática e passa também pelas peças à disposição para escalar o Galo, especialmente uma defesa que sofre tantos gols e vai enfrentar o líder do campeonato, Thiago. Nath Fiuza, o Barba Domingues não tem tanto tempo, não teve muito tempo do jogo de sábado, que foi horrível, modorrento do time do Atlético, para tentar criar alternativas para amanhã. O que você pensa do Galo para pegar o líder do campeonato, hein, Nath? De fato, não é um desafio fácil pro Atlético, né? Vai pegar um time que tem muita qualidade e que tá embalado, confiante, primeiro colocado do Brasileirão. Fez um jogo complicado contra o Bragantino, né? Nunca é fácil enfrentar o Bragantino, porque é uma equipe organizada, competitiva, e o São Paulo encontrou soluções, né? Tem jogadores interessantes, o Marco Antônio, que faz um grande campeonato brasileiro, o Danielzinho, né? Que foi destaque do Mirassol, foi pro São Paulo, o Caleri, recuperado de lesão e que tem regulado, feito gols importantes. Então o Atlético vai encontrar dificuldades se jogar acuado, por exemplo, como jogou contra o Internacional, depois que fez 1-0, não há São Everson que salve em todas as partidas. Então acho que ainda que o Barba tenha tido pouco tempo entre um jogo e outro, a primeira mudança precisa ser comportamental. O Paulo Brax ontem falou sobre cobrança, né, sobre
sobre reunião, sobre palavras duras do Eduardo Domingues para com os atletas, né? Reforçando a qualidade que eles têm, a confiança que se tem nesse elenco, mas cobrando uma atitude mais positiva dentro do campo, né? No sentido de atletas mais dispostos, se doando mais, lutando mais por cada bola, deixando tudo de fato dentro das 4 linhas, que foi o que a gente percebeu que também faltou mais qualidade contra o Vitória, qualidade no sentido da articulação da jogada, das finalizações, melhor pontaria, mas também faltou, né, uma entrega maior, né? O Atlético por vezes sofre gols e sucumbe muito rapidamente dentro do jogo, então um time mais forte mentalmente, né, que não se deixa abalar por um gol que faz o adversário, que não deixa a energia baixar tanto assim. Um jogo contra o São Paulo, líder do Brasileirão, vai exigir energia, intensidade, competitividade do primeiro ao último minuto. Então, se for um Atlético que dentro do campo brigar mais pela bola, errar menos passes, entrar mais ligado em todos os lances, eu acho que já é uma parte do caminho a ser percorrido pela melhora e pela busca dos bons resultados. Com relação à escalação, eu não tenho curtido muito o esquema com os 3 zagueiros. Ainda sem o Juan, que vinha sendo mais regular, inclusive tomou um cartão numa bobeira, né? Não precisava estar fora desse jogo, mas ainda mais sem o Juan, com a situação do Vitor Hugo ainda, a gente sem saber se vai ou não para a partida, eu iria numa linha de 4 mesmo, algo mais simples. É claro que o torcedor está receoso com relação ao Preciado, ainda não está na sua melhor condição, mas acho também que ele precisa de confiança, de ritmo, então eu iria de Preciado com 2 zagueiros, aí se o Vitor Hugo puder jogar melhor, se não vai com os zagueiros que tem, né? E aí é o que a gente estava falando lá, o Paulo Brax falou ontem, nós temos 6 zagueiros, se a torcida não gosta é um direito dela, não é que a torcida não gosta, é que a torcida percebe as deficiências técnicas, e aí vai ter que ser com os zagueiros que tem no elenco, já que o diretor de futebol acha que é um bom grupo, que está suficiente, vai ter que ir com o Ivan Roman e com o Júnior Alonso, mas eu prefiro essa linha de 4, talvez reforçar um pouco mais esse meio campo, para marcar bem o Danielzinho, né, para marcar bem o Bobadilha, o Lucas, que são o coração desse time, digamos assim, e tem que competir, tem que tentar ser uma equipe que domine o fator casa, que se impõe ao lado do seu torcedor. Acho que isso aí é o mínimo para um jogo contra o líder do campeonato, viu, Thiago? Olha, Oliveira, a Nath tocou num ponto que eu já ouvi de alguns torcedores também, questionamentos quanto a esse sistema que o Barba vem adotando ali muitas vezes, ou na maior parte das escalações, com os 3 zagueiros. Amanhã é o líder do campeonato. Dentro de casa, o Pedro Abílio fala já, o Galo lançou promoção, baixou o preço do ingresso, vai distribuir ingresso para quem esteve no jogo contra o Internacional e ainda assim a torcida não comprou a ideia do jogo. É hora de manter o conservadorismo na escalação ou tenta algo diferente para surpreender o São Paulo, Ale Oliveira? Tem um princípio que pode parecer muito clichê, né? Mas que é importante a gente considerar que para que você jogue com esse sistema com 3 zagueiros, você precisa ter 3 zagueiros, né? Eu acho que é uma coisa que é importante, de repente, a gente lembrar. E o Atlético não tem 3 zagueiros. Principalmente na ausência do Tressoldi, que é um zagueiro que eu não gosto, mas dos que vem atuando, é o menos pior, né? Eu não gosto principalmente porque ele tem certeza que ele joga mais do que ele joga. Ele não simplifica, né? Mas o fato é que ele vem sendo mais regular entre os zagueiros do Atlético, também não precisa de muito para ser o melhor zagueiro do Atlético, né? Então você não tem 3 zagueiros hoje de confiança, você tem 6, mas que você confia mesmo. Você confia no Lianco se ele voltar bem. Aliás, a expectativa é que ele volte logo, né? Que ele consiga retomar o seu melhor nível. E eu acho que isso só vai acontecer com ele jogando, né? Ele só vai pegar ritmo jogando. O treinamento te dá uma situação e o jogo te dá outra. Então, a expectativa é da volta o quanto antes do Lianco, que é o bom aí da zaga, né? Já que você não tem o Tressoldi, são 2 zagueiros. Uma das missões do Barba Domingues, e parece que não vai ser fácil, mas é uma das tarefas, é recuperar o Preciado. O Preciado é um jogador de Copa do Mundo, né? Então você contrata um lateral para resolver a situação e ele não joga, né? Por adaptação, por isso, por aquilo. Enfim, fato é que ele já está há algum tempo no Atlético, já teria que estar melhor condicionado física e tecnicamente para assumir a condição de titular absoluto
do setor, assim como aconteceu com o Lodi. Acho até que o Lodi pode jogar mais, deve jogar mais, mas é um titular absoluto da lateral esquerda, indiscutível. E eu acho que o Barba tem uma dessas tarefas aí de recuperar o Preciado, que ele foi contratado para isso. E acho, assim como a Nath, que o meio-campo do São Paulo é o setor que precisa. Todo o time tá bem ajeitado, não à toa. É o líder, invicto, melhor ataque, segunda melhor defesa. Enfim, são 4 vitórias seguidas, mas eu gosto muito do meio-campo do São Paulo. Esse Marcos Antônio aí, ele joga muita bola. Bom de bola, muita né, bola. Dá gol de ver esse cara jogar. O Danielzinho também tá bem, enfim. Então acho que você povoar o meio-campo talvez seja a melhor estratégia pro Atlético no jogo de amanhã, viu, Thiago? O Thomas Pérez foi titular lá em Salvador no fim de semana. Volante, tá chegando agora, tem apenas 20 anos. E o Atlético teve o Alexander liberado do departamento médico. Já tá treinando com o restante dos companheiros. O Cissé ainda é dúvida. Sofreu aquele corte no pé no clássico contra o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro e retomando as atividades essa semana. Mas pode ser também que esteja entre os relacionados. Então, se a Nath e o Alê falaram em povoar o meio-campo, dá para dizer que o Barba ganha opções. Ainda que não em 100% fisicamente, né, e especialmente em ritmo de jogo, já faz um tempo que o Alexander não joga, o Cissé passou a última semana em tratamento, mas são jogadores utilizáveis e com características de marcação que ele ganha para esse jogo contra o São Paulo possivelmente. Você pega aí Pérez, Alexander, Cissé e Vitor Hugo, você tem um time que corre, né? E principalmente com o Alexander e com o Vitor Hugo, mas o Cissé também é um homem de meio campo que chega na área do adversário, né? Mas você tem alguma criatividade, né? Você tem pegada, né? Você tem intensidade e você tem qualidade. Seria uma alternativa, não sei se o Alexander vai voltar jogando, né? Mas de qualquer forma seria um meio campo interessante pensando no confronto contra o líder. E aí um jogador que não tem entrado em campo, mas que também está à disposição é o Patrick, volante, né? Tem ficado no banco de reservas. Mas esse aí, a não ser que o Barba veja algo que nós não vimos. Mas o Pérez também não tinha jogado. O Pérez foi jogar contra o Internacional no segundo tempo, naquele jogo em que também o Atlético, para variar, não tinha. Mas o Patrick já tem mais tempo de casa, né? Poderia ter aí uma. O Patrick, quando ele demorou também para jogar com o Cuca, lembra? Parecia que ele não tava no elenco, né? Não, ele entrou, aí ele arrebentou. Aí todo mundo, nossa! Foi no clássico. Daí ele jogou pra caramba, depois sumiu. Aí teve aquele papo de moto, que ele tinha caído de moto, lembra? Não sei o quê. A mãe dele apareceu desmentindo nas redes sociais que não tinha nada disso. Certo, é que ele sumiu. Aí desapareceu. Agora tá voltando. Eu acho arriscado. O Brax ontem falou que a lesão dele foi rara, né? Aquela fissura que ele sofreu na coluna. E aí você vai pegar um garoto, menino, pouquíssima bagagem, e largar num jogo contra o São Paulo. Mas por isso que eu falei, Pérez, o Alexander, o Cissé e o Vitor Hugo, eu acho que traz essa intensidade que o Barba procura. Vamos ver o que ele vai fazer aí pra amanhã, né? É isso. E ó, já o Pedro Abílio, 4 mil ingressos só vendidos? Só. Parcial de ontem à tarde, né? Mas esses 4 é que vira 8 ou é 4 que vira 4? Não, por enquanto são os 4 mil, porque o que acontece? Mas tem os 10 que já ganharam os ingressos lá. Isso. A partir de hoje, os CPFs contemplados, que são GNV, estiveram na semana passada, vão receber no aplicativo os ingressos e também os torcedores vão poder começar a comprar os ingressos adicionais por CPF de cada sócio. Muito bem, não tem desculpa, né? A não ser o direito seu de não querer ir, né? Uma coisa que eu tô curioso, não sei se a gente tem essa informação, o Pedro é muito bem informado, dos 10 mil que ganharam o ingresso, quantos não vão falar obrigado, irmão? Não quero, de graça tá caro. Já gastei a cota de raiva lá. Eu queria ter esse número, dos 10 que ganham. Olha, aqui, porque é o seguinte, beleza, ganhei o ingresso, mas gasta. Estacionamento. Opa! Aquele latão. E tem que ser alguns, hein, pra ver o jogo aí. Ter a paciência. Então, assim, não é um programa barato, né? E eu acho que... Acabou de ser uma parcial. Alô, Rivela escuta o Rádio Esportes, não tem jeito. Acaba de sair a parcial. Olha aí, Pedro Abílio. Atualizou bem, hein? Quadriplicou, né? 16 mil torcedores. Epa! Os torcedores que estiveram no jogo do Inter já receberam uma entrada para a partida de amanhã. Então, na verdade, vendeu mais 2 mil.
É porque agora acrescentaram os 10, não é isso? É porque não são Pelo exatamente... que eu entendi foi isso. Porque não são exatamente 10 também, porque tem gente que tava no camarote, tem gente que é cessionário de cativa, então não entra nesse bolo aí dos 10. Pra ganhar o ingresso. Pra ganhar o ingresso. Camarote e restaurante, por exemplo, e os lounges, não entram nesse bolo. E tinha gente semana passada em camarote, lounge, etc. É que também não tinha 10 semana passada, né? Eu já falei isso aqui, não tinha 10. Acho que o Atlético, por exemplo, lá, o Rivaldo pode até me responder, se quem tem cadeira cativa, eu conheço vários, que tinham cadeira e não foram ao jogo. Isso é computado no público, porque o cara já pagou, tá pago, né? Já pagou a cadeira de sempre. Isso já é computado no chamado público? Acho que não, né? Bom, espero que não. Porque o cara tem que tirar um ticket, Isso. né? Tem que tirar um ticket, né? Eu acho que não. Sei lá. Como é que fica a programação do Galo, hein, Abílio? Programação é a seguinte, portanto, Thiago, a atividade terminou, os jogadores serão liberados após o almoço e amanhã esse compromisso contra o São Paulo. Antes da data FIFA, o Atlético ainda entra em campo neste fim de semana, né? O jogo do próximo fim de semana, no sábado à noite contra o Fluminense, terá viagem na sexta-feira. Portanto, o Barba Domingues terá apenas quinta e sexta com atividades na Cidade do Galo para se preparar também para este compromisso contra uma equipe que está indo bem neste início de campeonato brasileiro, e aí terá para o fim de semana o retorno do Juan Tressoldi, que vai cumprir suspensão amanhã. Faltou falar do Maicon, né? Também no departamento médico, outra baixa para este compromisso diante do Tricolor Paulista amanhã na Arena MRV. Preparativos do Atlético, terá um árbitro diferente, né? O Fernando Antônio Mendes Nascimento Filho, 33 anos, árbitro da Federação de Belém, o paraense, apita Galo e São Paulo amanhã na Arena, Thiago. Fala, Massa, passando aqui rapidinho só para pedir o like de vocês, para dar aquela força pro canal, agradecer a companhia, a preferência pelo canal aí, tá? Muito obrigado aí pela essa força. E para quem tá chegando, seja bem-vindo. Para você que não conhece esse canal aqui é do Galo, traz notícia todos os dias para você sempre ficar bem informado de tudo que acontece no clube. De domingo a domingo tem pós-jogo para vocês e os melhores cortes para vocês ficarem cientes de tudo que tá acontecendo no clube, tá? Então fica à vontade aí, tá? Deixa o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando um like, né, claro. E quem puder tirar aquele tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, já ajuda demais a gente aí, tá? Então fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês. Deixa a sua opinião aí, que a gente tá olhando todos os comentários, tá bom? Fiquem à vontade, a participação de todos aí ajuda demais o canal a continuar crescendo, então conto com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, Massa. Valeu!